Muito bem. Então, hoje nós vamos continuar o capítulo 24, né? Espera só mais duas pessoas aqui. Então, vamos continuar o capítulo 24. Você dê para a gente olhar. Começa na parte, gente, você não pode esquecer, tá? Aqui, mais uma vez, é a Evelina, né? Conversando com o Desidério, procurando orientá-lo, né? Para poder ajudar nessa não na digamos assim, no desligamento dos laços fluídicos, né, da mãe dela não, da Elisa, em relação ao corpo físico, né? Porque toda essa presença do Desidério, ela praticamente impede esse processo ali na hora da desencarnação. Muito bem. Você pode ler para a gente, olha. Você não pode esquecer que ele exilou você de casa, ainda em tenra idade. Só lembrando, gente, isso aqui é o Desidério Conversando. argumentando com a Evelina. Estão conversando, tentando chegar a uma. Enviou-me para a escola, meu pai. Deu-me disciplinas que me livraram de tentações nas quais eu teria sucumbido em muitos erros durante a permanência no mundo. Nunca me regateou assistência e nem me contrariou os impulsos para o matrimônio. Em minha meninice, encorajava-me nos estudos, interessava-se por minhas notas, premiava minha boa vontade com brindes e carinhos que somente o Senhor me poderia dar. De verdade que meu padrasto nunca substituiu o Senhor no meu coração, meu pai, mas sua filha não deve ser ingrata a quem lhe deu tanto. Em casa, foi sempre um protetor de nossa felicidade. Nunca lhe vi o mínimo gesto de desconsideração para com minha mãe. Ah, não me fale de Brígida, aquela infame. Oh, meu pai de meu coração, por que condenar aquela que nos uniu? Que conseguiria fazer minha mãe, ainda tão moça, a carregar-me nos braços, não fosse o apoio de um companheiro? Aceitando a colaboração de Amâncio, ela não acolhia deliberadamente o desditoso caçador que lhe impusera a desencarnação, mas sim um amigo que o senhor mesmo, um dia, levou para nossa casa, segundo as confidências de mãezinha, em suas horas de saudade e de isolação. Saiba que minha mãe sempre me ensinou a reverenciar a sua memória e a enobrecer o seu nome. Ante a compreensão superior que a filha punha em evidência, Desidério chorava com mais força, em suas manifestações de autopiedade, dando a impressão de quem se propunha buscar, de qualquer modo, novas razões para ser infeliz. Talvez você não desconheça que me acho aqui ao pé da família de outro inimigo que não posso esculpar. Ernesto Fantini, o traidor que tentou matar-me, dando ao seu padrasto o figurino pelo qual me aniquilou. Esta mulher cadaverizada, mas viva em minhas mãos, foi a esposa dele, pela qual, consumido de ciúmes, pretendeu ele assassinar-me, nada fazendo com isso, senão aproximar-me dela, já que o comportamento de Brígida me bania do lar. Pense no doloroso destino de seu pai, expulso de minha casa depois da morte do corpo, à face da influência de um perseguidor. Tive de asilar-me em casa de outro, porque no pensamento da companheira, hoje morta para o mundo, encontrava o meu sustento. Quem penetrará os desígnios de Deus, meu Pai? Não estaremos todos numa rede de testemunho de amor em vista de faltas e compromisso nas existências passadas? Peço a providência divina, abençoe nossa irmã Elisa e a recompense pelo bem que nos tem feito. Quanto a Ernesto Fantini, a quem o senhor se refere, é forçoso lhe diga que ele tem sido para sua filha um devotado amigo na vida espiritual. O cara detesta os dois caras que a filha na vida espiritual. Muito antes de saber me vinculada ao seu coração, rodeava-me de cuidados, restaurava-me as energias. Em todos os lances da Estrada Nova, vem sendo para mim um apoio e um irmão.
Você, querida filha, terá adquirido a visão dos anjos para enxergar benfeitores nesses canalhas. Mas eu não consigo reconhecer as criaturas humanas com retinas celestes. Sou um homem simplesmente, um homem feliz. Apesar de tudo, não acredito que você possa guardar a mesma benevolência para com aquele que lhe foi carrasco entre as paredes domésticas. Este criminoso foragido do cárcere que se apresenta mascarado aqui mesmo, diante de nós, caiu certo. Que diz, meu pai? E Evelina fez a voz mais compassiva. Caio foi para mim um guia generoso, auxiliando-me a entender a vida com mais segurança. A Valéria lendo isso, para ela é um aprendizado importante. Não, mas é um aprendizado importante para a Valéria. Ela odeia o Caio Serra, ela tem que ler isso aqui. Isso mesmo? Oxe, A reunião tem esse efeito, tem essa... Oxe, Caio. No dia... A Valéria fala com dificuldade, mas é assim mesmo, Valerinha, você vai vencer isso. Vai. No dia da mocidade, propiciou-me sonhos de ventura que me ajudaram a viver. Com ele imaginei o paraíso na terra. E se na condição de esposa esperou de mim a felicidade que não lhe pude dar, será isso um motivo para que venhamos a condená-lo? Indiscutivelmente, assumi compromisso para com o Mancini, que, de certo, resgatará em momento justo. Entretanto, por que desprezar os que se fazem objeto de nosso amor quando nos certificamos que não são tão felizes quanto supunhamos? Admite o Senhor que nossos irmãos delinquentes não são enfermos, carecedores de atenção? Por que não manifestar piedade à frente das vítimas da loucura? Qual fazemos diante dos acidentados no desastre que lhes furtam a existência? Só faltam duas. Serão os mutilados do espírito diferentes dos mutilados do corpo? Ó, o cara vai lá e falou de 3, e a mulher, os 3, ela abençoou. Olha, não. Mas eu devia estar falando, desiste. Ela está vencendo ele. 3.1. Todo o trabalho de Evelina será o de convencer Desidério a perdoar e esquecer. Liberar Elisa, confiar na providência divina. A tarefa se mostra muito difícil porque Desidério vai levantando objeções a cada objeções e razões de seu ódio a cada um daqueles que considera seus inimigos, né? Amâncio, Ernesto Fantini e Caio Serra. Em cada caso, Evelina traz argumentos que procurem convencer seu pai. Entendamos aqui que não se trata apenas de mecanismos de um diálogo de natureza cognitiva, argumentação racional, mas principalmente a argumentação complementada por uma profunda carga emocional do amor entre pai e filha. Muitas vezes, em reuniões de desobsessão, em que o espírito é mais endurecido e dotado de grande intelecto, não é o caso aqui, tá, gente, do Desidério, mas existem situações que vão ter espírito dotado de grande intelecto, a argumentação que mais pode surtir efeito é o do coração, do sincero desejo do doutrinador de convencer por amor fraterno aquele que ainda teima em se manter no sofrimento. O Desidério, gente, não tem argumento pelo ódio que ele guarda. A espiritualidade entendeu que a melhor forma, avaliando o caso dele, de combater digamos assim, cristalizou-se um ódio muito grande dentro dele. E não há argumento, uma mágoa muito intensa que ele não consegue quebrar, e não há argumento que vai mudar isso. Na verdade, apesar da Evelina estar falando dessa, trazendo argumentos, mas porque os argumentos dela não são assim. Quer dizer, eles são sustentáveis sobre outro aspecto que a gente vai ver no item 2.2 aqui. Mas você vai dizer assim, pô, mas os caras estão cheios de culpas, cheios de problemas. A gente vai ver aqui que, na verdade, mas tem uma outra contrapartida nesse processo no 2.2. Mas o que é importante te entender é que o processo de convencimento de Evelina, ele parte do coração. É um pai sendo convencido por uma filha que ele muito ama.
como às vezes a gente já comentou, né? Até a gente comentou isso, se eu não me engano, na quinta-feira, na nossa reunião, né, do Entre os Dois Mundos, que às vezes você usa a argumentação lógica, né, cognitiva, para tentar convencer o indivíduo do problema dele, isso considerando uma reunião de desobsessão, né? Que é mais ou menos o que ela está fazendo aqui, só que de espírito para espírito, né? Mas não é muito diferente. Muitas entidades que estão aqui dentro, parte delas são convencidas pelo carinho, parte delas são convencidas pela cognição, parte delas são projetados quadros de vidas anteriores, onde elas podem ver certos quadros que motivaram a situação atual. Pode ser feito um processo de regressão a vidas passadas. Então, você tem vários elementos, são vários mecanismos que você pode usar para. E às vezes não tem o que fazer. Você viu, tem aquele caso que até a Valéria comentou lá na reunião que a gente teve na quinta, né? Aquele caso daquele obsessor muito, muito obstinado, que depois da desencarnação daquele indivíduo com esquizofrenia e epilepsia, ele iria ficar preso ao corpo como se estivesse tentando atacar o corpo dele na sepultura e o espírito já estaria fora. Então, para a gente ter uma ideia, mas ele estava dementado, né? O obsessor estava dementado. Num caso como esse, não há muito o que fazer. Às vezes, o recurso é uma reencarnação compulsória. Então, assim, você tem vários mecanismos que a espiritualidade possui. A gente tem que entender que aqui o mecanismo mais efetivo é o amor que ele tem pela filha dele e o amor que a filha tem por ele. É esse elemento que vai quebrar essa resistência. Mais à frente, quando ele olhar, ele vai ver o quanto tempo ele estava perdendo. Porque, vejam, ele estava prejudicando a Elisa, que não conseguia desencarnar por causa dele. Ele estava prejudicando a ele mesmo, pondo um imenso sofrimento, né? Ele estava prejudicando todo o planejamento reencarnatório que ia ser feito, complexo pra caramba, de várias famílias, né? Valéria? Tempo que ele perdeu. Então, assim, mas ele, nesse momento, ele não consegue. Não adianta você tentar argumentar dessa forma. Mas poderia ser melhor argumentar assim, assado. Não, aqui é a linguagem do coração. E ela tem o seu valor e tem a sua importância em alguns momentos. Só ela vai conseguir quebrar essa casca, essa resistência. Ela era casada, o marido traiu ela há muitos anos, a cidade inteira sabia, depois de um ano ele cometeu um negócio e ela ficou lá, assim, separou, mas ela apoiou o tempo inteiro. Então, porque assim, ela tinha a mesma visão dele que a Evelina tem do Caio, entendeu? Mas eu acho que a Evelina aqui, apesar de assim, dela talvez ter essa visão que você está falando em relação ao Caio, mas a visão dela é de um espírito desencarnado que já compreendeu que não adianta ter ódio, ter raiva, ela entende os pontos fracos das criaturas, né? E isso é um imenso ganho, um imenso ganho. Agora, é preciso tomar cuidado, porque às vezes, nessas questões, por exemplo, casamento, aí, pô, o marido está traindo a mulher não, ela vai ser compreensiva. Não, pera lá, não vamos misturar as coisas, né? São situações diferentes. É como ele fala aqui no final, quando você leu. Ele coloca aqui, por que não manifestar a piedade? Mas piedade não quer dizer que você vá se colocar numa situação que tem que ficar aturando aquilo. Você pode simplesmente não desejar mal. Compreender que é uma pessoa enferma. Porque ele coloca assim, ó, por que não manifestar piedade à frente das vítimas da loucura, não deixa de ser, qual fazemos diante dos acidentados nos desastres que lhes furtam a existência? Serão os mutilados de espírito, diferentes dos mutilados do corpo? Pessoa que tem esse tipo assim, que, vamos dizer, que sacrifica a família, que desrespeita a família, que faz tudo isso, ele é um mutilado da alma, mutilado do espírito, vou botar assim, nesse termo. Ele, digamos assim, ele não é merecedor de raiva, ele é merecedor de compaixão. Compaixão no sentido de que ele é uma pessoa que está criando. O Dalai Lama falava muito isso, que quando você pedir pela vítima, né, peça também pelo criminoso, porque, na verdade, a vítima, se ela souber perdoar, ela superou aquilo ali e sai grande, mais, assim, muito mais evoluída, alcançando a transcendência. O criminoso, ele sai com uma dívida tremenda
E a gente sabe como são dolorosos esses processos às vezes, dura muito tempo. Muitas vezes a gente está orando aqui, vendo situações que a gente sabe que elas são consequências, são reflexos de situações criadas lá no passado onde não houve perdão, ou então onde a pessoa agiu de uma maneira muito mesquinha, muito agressiva, ou ela foi muito egoísta, ou ela simplesmente não teve o menor cuidado com os sentimentos da outra pessoa, ela vai, a gente sabe os resultados, não tem como. A pessoa vai se arrepender de uma forma ou de outra. Ela tem que se arrepender para ela entender que é errado e poder começar a tentar fazer o certo daqui para frente. Enquanto ela não se arrepende, não consegue. Para vir um arrependimento, às vezes tem que vir a dor. A gente não quer. Seria melhor que não fosse assim, né? Mas. E a gente tem, né, a ideia dentro de nós. Básica, nós temos essa ideia. Só que a Caio deu gente. livre acesso a todos os instintos que ele ainda Sim. tinha. E aí acaba ficando mesmo perturbado, porque ele não sabe nem mais controlar. Ele perde todas as referências morais. Perdeu, porque ele só satisfaz os desejos dele. Sim. 3.2. Milhares. Independente de aceitarmos ou não todos os argumentos em cada caso apresentados por Evelina, acho que a Valéria brilhantemente leu para nós, especialmente no caso do Caio Serra, temos que concordar que ela mostra não a visão dos anjos para enxergar a benfeitor. Isso aqui é as palavras do Desidério, né, gente? Conforme anuncia Desidério. Mas a visão correta que nos fala Jesus. Essa passagem aqui, como eu já falo, sempre que eu posso, eu trago essa passagem do Sermão da Montanha, de Mateus 6:22, os olhos são a candeia do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Né? Ele continua, se o teu olho está doente, todo o teu corpo fica cheio de trevas. Sendo que corpo aqui é corpo espiritual. Olhos não são os olhos físicos, é a nossa percepção. Eu vejo o mundo, que nem a gente falou, são os três ãos: compaixão, gratidão e perdão. Se a gente consegue desenvolver devagarzinho essas, especialmente nesse caso, perdão. Né? Se você desenvolve o perdão, se você tem uma visão de gratidão em relação, não importa que a vida tenha sido um pouco dura com a gente, mas se você tem essa gratidão, tem perdão e desenvolve compaixão, você tá. Esse é o olho bom que nos fala Jesus. É a retina celeste que ele fala aqui que o Desidério se refere a. Ah, eu não tenho a retina celeste que você tem, né? Não é isso, é a visão correta, é a visão lúcida, que vai trazer paz ao coração da criatura, né? Ou então, a outra passagem que vai encontrar em Mateus 7:12: não julgueis para não ser julgados, pois com o julgamento com que julgais sereis julgados, e com a medida com que medis sereis medidos. Mais uma vez afirmamos, Jesus não está ensinando moral religiosa, mas psicoterapia da alma. Gente, o Sermão da Montanha, ele não é moral religiosa, não é moralismo religioso, é psicoterapia da alma. Você olhar o mundo com gratidão, você olhar o mundo com compaixão, você olhar o mundo com perdão, ter o olho bom, você não julgar, você não procurar ficar procurando defeito nos outros. Gente, isso não é favor que a gente está fazendo para Deus, não. Isso aí é o bem que nós estamos buscando para nós mesmos. A gente só está procurando se harmonizar com a lei divina, que é o que a Evelina está tentando fazer. Está procurando fazer e está tentando passar isso para Desidério. Olha, se nós fôssemos perguntar quais são os comportamentos predominantes de todo o povo que está lá no umbral. Assim, são inúmeros fatores, mas não resta dúvida que uma grande quantidade, é porque não soube perdoar, não soube ter compaixão pelo próximo, não soube ter gratidão pela vida. Reclamava de tudo, né? Era, digamos assim, reclamava de Deus, reclamava da esposa, reclamava dos filhos, reclamava do trabalho, reclamava da saúde, reclamava do corpo, reclamava de tudo. Né? Quando, na verdade, nós deveríamos ser imensamente gratos. Né? Eu costumo dizer,
nós respiramos trilhões de átomos, átomos na molécula, né? Trilhões de moléculas de O2, né? De oxigênio, são dois átomos de oxigênio, em cada segundo. E cada átomo desse, ele vai realizar um processo complexo, cada molécula dessa, né, realizar um processo complexo de trocas, e vai para o nosso ali pelos alvéolos, tal, vai para o nosso sangue, o sangue vai ser levado para a célula. Na célula você tem uma maquinaria extraordinária realizando isso. O nosso corpo, cada segundo da nossa existência, é uma é um amontoado de milagres acontecendo de uma maneira. Milagres que eu me refiro no sentido do grandioso, no sentido do extraordinário, do magnificente, da sabedoria plena, da inteligência suprema, acontecendo para que nós pudéssemos estar aqui. Experimenta prender a respiração por um minuto e meio, desespero que vai dar. E nós respiramos, Deus nos concede o ar para que a gente respire o dia inteiro, né? E e a gente não é grato. A gente não tem, a gente não para pensar nisso. Poxa, eu só fico reclamando, mas eu não. E a minha gratidão em relação à oportunidade que recebi? Então, essas coisas todas vão ajudando a tornar a vida mais leve para nós, né? Por isso que eu falo muito nessa questão da psicoterapia da alma que Jesus ensinou. Perdoar não é favor para o outro. Perdoar não é favor para Deus. Perdoar é alegria para nós, a felicidade que nós conquistamos. Nós nos livramos de um fardo pesado que pode durar muitas vidas, muitas reencarnações, e pode se transferir para o plano espiritual e adquirimos uma tranquilidade, uma paz, que nós já conquistamos no agora. Né? Muito bem. 3.3. Deixa eu pegar o ciclo aqui. Exercer visão e entendimentos corretos significa ver o mundo com os olhos da gratidão, do perdão, da indulgência, do contentamento, da esperança. Você botou para gravar? Botei. Dessa vez eu esqueci, não, galerinha. Não se trata de uma fórmula de salvação, mas de uma busca de base sólida, de lucidez espiritual, de verdades incontestes, que criam em nós condições necessárias para o desenvolvimento de uma jornada segura e feliz. Estejamos encarnados ou desencarnados. A visão incorreta, o ódio, o pessimismo, o rancor, a ingratidão são receitas para o sofrimento. A postura de Desidério é de subestimar sua própria grandeza e destinação à luz do Pai. Se coloca sempre na condição de vítima que não deseja se reerguer. O sentimento de desvalia que cultiva sistematicamente e o impede de seguir em frente. Todo o trabalho de Evelina é quebrar esse ciclo vicioso, esse monoideísmo, para que ele enxergue além das cadeias de sofrimento que criou para si mesmo. Porque, vejam, até o momento em que ele... Tudo bem, até o momento em que ele sofreu ali o tiro do Amâncio e o tiro do Ernesto Fantini, o karma é do Amâncio, o karma é do Ernesto Fantini. Depois daquilo ali, ele não pode. Tudo bem, a gente sabe que os desdobramentos que isso tem, o espírito que causou, se sente depois responsável no sentido de ajudar, mas do ponto de vista da lei divina, você tem a opção de perdoar e você não perdoou. Então, dali para frente, o sofrimento que se acrescenta é uma responsabilidade tua. Isso que a gente tem que entender. O karma, na verdade, ele vai até o ponto onde você fez o mal à pessoa. É o teu karma. A partir dali, aquela pessoa ela tem a opção de perdoar. E se ela perdoar, daquele mal que você fez, pode sair um imenso bem, por incrível que pareça. Parece estranho falar assim. Mas daquele mal que você fez, ou o mal que aquela pessoa sofreu, dali pode sair um imenso bem. Por que pode sair um imenso bem? Porque ela vai ser capaz de exercitar o perdão que em outras circunstâncias ela não conseguiria saber se ela é capaz de realizar isso. Imagina que se todo mundo trata ela bem, com carinho, com amor, se ninguém prejudica ela, como é que ela poderia exercer a capacidade do perdão? Como é que ela poderia saber se ela é capaz de perdoar? Ela só pode saber se a vida coloca ela numa situação dessa. E aí, quando coloca numa situação dessa, o indivíduo, o Desidério, resolve não perdoar. E olha que ele foi socorrido por enfermeiros logo depois da desencarnação. A gente comentou isso várias vezes aqui. E ele não aceita perdoar.
Então, ele também tem uma responsabilidade pelo próprio sofrimento que ele sofre, que ele está tendo. Então, assim, a gente tem que compreender que a vida nos coloca situações difíceis, kármicas ou não, que a gente nem... E a oportunidade para a gente poder crescer. Imagina só, se você sofre, imagina, vamos imaginar os cristãos no início do século I, século II, até século III, né? Final do século III, quando ainda ocorrem as perseguições. Aqueles cristãos que sofreram martírios e perdoaram, cada uma dessas situações, para eles, era uma oportunidade de um imenso salto espiritual. Eles se tornaram grandes missionários depois, vieram à Terra em outras circunstâncias, bem mais evoluídos, porque eles passaram por aquilo com a fé, sem perder a esperança e sem odiar os seus carrascos. Mas alguns deles, pode ser que não tenha feito acontecido isso. Pode ser que alguns deles tenham odiado, tenham depois ficado com raiva, pode não ter perdoado, e aí perderam a oportunidade de permitir que aquela situação trágica se transformasse numa situação grandiosa. Mais dor. Ela aumenta a dor dela, ela aumenta o sofrimento. E é engraçado, porque o passo contrário, que seria o perdão, ele transforma a tragédia em luz. Por quê? Porque para ela está mais próxima do entendimento da lei quando ela faz isso. A visão dela se torna muito mais desprovida desses filtros tão ruins que a gente às vezes coloca na nossa vida, vamos criando um monte de filtros. E é interessante isso, cara, como o Evangelho, especialmente o Sermão da Montanha, como ele vai tirando esses filtros da nossa, filtros muito rígidos, né? Quando eu falo aqui em indulgência, por exemplo, não é exatamente igual, lembra perdão, né? Indulgência é parecido com perdão. O perdão é uma visão assim de perdoar algo mais específico que fizeram contra mim. A indulgência é uma visão de vida onde eu sou menos julgador, sou mais tolerante, mais compreensivo com as dificuldades das outras pessoas. O perdão ele diz mais respeito, são parecidos, mas o perdão é mais específico de um ato que a gente sofreu. A indulgência é mais uma visão de vida, é uma visão de ver o mundo, exatamente. E a visão da indulgência é uma visão. Por isso que Jesus fala: não julgueis para não ser julgados, isso é indulgência. Desidério, ele alimentou o que podia ter sido um momento de raiva, quando ele despertou e falou: pô, me mataram. Ele se transformou em ódio. Ele foi piorando, foi piorando. E isso aí, o que acontece? A gente acha assim, mas aí ele vai lá, vai receber tratamento. Só que isso aí é sombra que ele criou. Entendeu? A gente fala muito em sombra, baseado nos estudos da Joana de Ângeles. E aí o que acontece? Esse tempo que você cultivou esse ódio, ele é uma sombra lá, cara. É uma matriz psíquica que está lá no seu psiquismo de profundidade, que você vai ter que trabalhar aquilo depois. Entendeu? Tudo bem, ele teve seus atenuantes, teve os atenuantes, mas isso não muda o fato de que ele criou sombra dentro dele, criou muito ódio. Ele agora, não agora, mas mais à frente, ele vai ter que trabalhar esse ódio, essa raiva. Né? E vai ter que tentar lidar com isso, né? De uma outra maneira. Será que dá tempo, gente, da gente começar um pouco em cima, né? Agora, deixa eu ver aqui. Os filamentos do genitor. Deixa eu ver como é que é o tamanho aqui. Um pouco. Não, vamos ver rapidinho. A gente faz. Não tem perigo, não. Mesmo que a gente. Que não dê tempo da gente ler tudo, pelo menos o 4.1 a gente lê. Valerinha, você lê pra gente aí. Eu quero ver se em março. Abril, onde começa a libertação. Os lamentos do genitor inconformado se patentearam os mais tristes. Ai de mim que não sei perdoar. O carro da vida me esmaga por farrapo inútil. Meu pai, não lhe ocorre que todos somos filhos de Deus, dependentes uns dos outros? Não posso compreender como devo abraçar os que me espancam. Não deseja caminhar adiante, ser livre e feliz? Oh, sim,
Não ouvi de todo mal. Nunca não ouvi de todo não, então. Então, Então, não ouvi de todo mal. Nunca refletiu no poder do tempo? O tempo nos auxilia a descobrir a fonte do amor que nos lava todas as culpas. O tempo, filho, para os espíritos de minha espécie, o relógio é máquina de enlouquecer. Anteontem, ontem e hoje padeço por abominar 3 lobos, Amâncio, Ernesto e Serpa, e sofro para defender 3 ovelhas, Elisa, você e Vera, já que arredei Brígida para longe de mim. Você não ignora que Vera se deixou magnetizar pelo tratante de que foi seu marido? Piedade, meu pai. Pensamos em Vera e Caio com os melhores sentimentos de que sejamos capazes. Reflitamos no futuro. Amanhã, ser-nos-ão eles preciosos amigos, devotados protetores. Você apenas enxerga o bem. Eu vejo o mal que vence o bem. Não é isso. O senhor se julga perfeitamente são de espírito, quando na realidade, como acontece ainda comigo, precisa de assistência e reajuste. Eu também, meu pai, de princípio, admiti-me espoliada pela vida. Aceitava a mãezinha e meu padrasto. Em muitas ocasiões, por adversários que me haviam desterrado propositalmente de casa, para que eu não lhe estorbasse a felicidade. Mas na instância de recuperação a que me conduziram, com misericórdia de Deus, passei a abraçá-los por nossos reais amigos, de quem recebi todo o amparo que me foi possível assimilar. Até nos dias últimos, quando reencontrei Caio mais fortemente encadeado e Vera Celina, esbati-me em mágoas arrasadoras, interpretando aquele que me foi o esposo terrestre por modelo acabado de ingratidão, ao mesmo tempo em que censurava Celina por intrusilada de meu tesouro afetivo. Entretanto, o orvalho da bondade infinita de Deus visitou a ressequida plantação de meus sentimentos pobres, através das lições de instrutores abnegados, médicos e enfermeiros da compaixão divina. E reequilibrei-me, concluindo que Caio e Vera são nossos irmãos de alma. Eles são como são, enquanto que somos o que somos, e Deus espera que nos amemos, assim como nos permite ser. Indispensável, meu Pai, entendermos, ajudar-nos reciprocamente e caminhar adiante. Caminhar sempre, resgatando os compromissos de ontem para que o amanhã seja melhor. O todo misericordioso semeou flores e bênçãos em todos os sítios da estrada perlustrada. Compreender é buscar a frente, auxiliar aos outros será garantir-nos. O amor não falha, e Deus nos criou para o amor sem limites. Desidério chorava, impossibilitado de emitir qualquer observação. E Evelina, analise com seu próprio raciocínio. Naturalmente que nosso irmão Ernesto, não obstante os conflitos íntimos que o afastavam espiritualmente do lar, consagra a nossa Elisa a afeição do homem de bem, e por isso mesmo, com o discernimento que hoje possui, ter-lhe-á entregue de todo o coração o título de companheiro que tem sido e será para ela perante Deus. Por que não deveremos, de nosso lado, conferir a Caio o direito de dar-se a Vera, conquistando a felicidade que não lhe pude proporcionar, nem mesmo quando me achava no mundo físico? Tudo bem. Você vê até agora que a Valerinha lendo, ela não teve muita dificuldade, você viu? Foi mais, ela falou do Caio Serpa agora, foi mais tranquilo. Porque ela, tadinha, ela não vê que ele podia ter chegado para ela e falar assim, ó, não dá, para mim não dá, quero outra coisa, você fica aí. Ele podia ter feito isso, é isso que me mata. Mas aí eles estão ligados por um laço de afetividade muito grande, Ele né? não tinha nenhum por ela. Não, estou dizendo o Não, estou falando do Caio. Ah, sim. Ele não tinha nenhum por ela. Ah, bonzinho todo mundo é. Eu sou bonzinho. Bonzinho todo mundo é. Vamos lá. Vamos Ah, lá, quatro. Ele não botou o papel. 4.1. O processo de auxílio. Ele vai receber a sogra como filha, né?
E depois aí vai juntar Desidério e a filha, quer dizer, tudo planejado. Então, A Vera não era ruim, ela era... né? E o Avanço vai receber Desidério, filho adotivo, né? Vai. Mas é outra personalidade, mas com as forças subconscientes muito fortes, né? Chegando. A Ela gente, vai nós ser somos. aquela filha que vai olhar o pai meio de lado. Assim. Fazer muita raiva dele. Mas aí que tá, né, cara? Tem essa questão dos filhos que vêm como adversários do passado, ou adversários, ou que tiveram conflitos. Mas esse é o fantástico do processo encarnatório. Eu sei que, às vezes, essa barreira da biológica, vamos botar também dessa forma, é vencida, às vezes, pelo ódio. Né? Mas, normalmente, o nosso espírito está tão ligado a, digamos, à estrutura do corpo físico, a uma conexão tão forte. Por isso que eu falo sempre, nós temos, a nossa psique, ela tem 4 fatores muito fortes de condicionamento. Meio ambiente, quer dizer, o ambiente que nos cerca, corpo físico, a ambiência espiritual e o nosso subconsciente de profundidade, com as suas luzes e as suas sombras. As nossas memórias, que não chegam à sua forma perfeita, mas elas estão nos condicionando. Então, nós temos esses 4 fatores de condicionamento. O corpo é um desses fatores de condicionamento. O que acontece, cara? Nosso corpo impõe ao nosso espírito aprendizados. A gente fala muito assim, o espírito controla o corpo, mais ou menos. O espírito controla em parte o corpo, mas o corpo também influencia o espírito. Se não fosse assim, a gente não precisaria estar encarnado. Se a gente está encarnado, é porque a gente está realizando um aprendizado com o corpo físico. Vocês querem ver um exemplo? Raiva. Estava lendo sobre isso esses dias. Aquele livro que eu comentei com vocês, né? O Inteligência Emocional, do Daniel Goleman. É um livro antigo, mas ele está plenamente atual. O que ele fala, cara? A raiva, por exemplo, você pode ser uma pessoa, veja, que eu seja uma pessoa mediana, nem muito controlado, nem muito descontrolado. Mas o meu cérebro, ele tem, o meu corpo físico, de uma forma geral, pelo nosso processo evolutivo, ele tem os seus próprios mecanismos. Quando eu fico com muita raiva, digamos que alguém chegasse e me agredisse, eu tomasse uma fechada no trânsito, um cliente gritasse comigo lá na agência, sei lá, o que aconteceria? A primeira coisa a acontecer seria que isso é objeto de estudo, esses processos, tá, gente? Vem sendo muito estudado. O que aconteceria? Eu acionaria as amígdalas que estão no meu cérebro. E as amígdalas, elas imediatamente haveriam, na verdade, vários processos acontecendo. Um deles é do eixo hipotálamo, hipófise, suprarrenal, né, para poder gerar, nesse caso, o cortisol e adrenalina em grandes quantidades. Aí, o que eles falam? O que os estudos mostraram? Se você consegue ter cognição, e por isso que o córtex pré-frontal esquerdo está associado às boas emoções, cognição e emoção, na verdade. A emoção também em todo o sistema límbico, mas o nosso córtex pré-frontal ele é tão importante ser trabalhado. Na oração se trabalha muito ele. Inclusive, até teve um vídeo postado no grupo de um psiquiatra falando isso, que as imagens de ressonância funcional, tá? A funcional, ela fica estudando o fluxo sanguíneo na região cerebral. Então, ela consegue ver não, digamos assim, uma espécie de quadros, porque o que acontece na ressonância normal? Ela fatia toda a estrutura do teu, vai fazendo fatias e junta aquilo tudo. E aí a pessoa vai ver como é que está a forma, o que tem de errado ali, o que tem, né? Na funcional não, você consegue ver a função por conta do fluxo sanguíneo no cérebro. Você está orando, teu córtex pré-frontal esquerdo ele tem plena atividade, muito mais. O córtex pré-frontal direito está associado a emoções mais problemáticas. A gente tem que estimular bem o esquerdo. O que acontece? Nesse processo da raiva, ele tem o seu próprio mecanismo nosso, que a gente traz muito forte. Então, você não tem controle, às vezes, sobre esse processo. Então, quando você tem uma cognição muito trabalhada,
Eu não devo fazer isso, eu não devo fazer isso. Como nós estamos conversando aqui. Você consegue, às vezes, parar a tempo o ciclo da raiva. Se você não consegue parar ele a tempo, ele sequestra o teu cognitivo, que a gente costuma dizer. Porque aí a amígdala se torna tão forte, porque ela é movida basicamente pela questão emocional. Essas duas são umas estruturas pequenininhas, mas elas têm uma importância gigantesca no funcionamento do nosso sistema emocional. E aí, o que acontece? Uma vez que as amígdalas sequestraram o cognitivo, não há como você controlar mais. Então, você não pode deixar... Então, aquela história que tinha antigamente, fazer a catarse da raiva, gritando, socando o travesseiro, isso é péssimo. Porque, na verdade, estimula esses disparos do hipotálamo para a amígdala ou de outras... Fica mais ou menos aqui, nessa região aqui, mais ou menos. São duas amêndoas, não é porque a gente tem a amígdala da garganta, a gente confunde, né? Mas essa amígdala aqui, na verdade, ela tem uma importância fundamental no emocional nosso, entendeu? E controla porque você cria caminhos de neurônios, que a gente chama de sinapses, vias sinápticas, que vão controlar esse excesso da amígdala, vai conseguir obter controle sobre ele. Se aconteceu, se houve o sequestro do cognitivo, você entra naquele modo de monoideísmo, pensamento compulsivo. Raiva, 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 raiva. O que eles aconselham? Sai do ambiente onde você está. Sai daquilo ali que te causou aquilo. Vai andar, vai fazer qualquer coisa. Tenta deixar que aquela carga, veja como biológico ele trabalha. Tua carga de adrenalina está lá no alto, teu coração está disparado, teu cérebro está captando essas informações, seja pelo próprio sistema nervoso autônomo, seja por uma rede de moléculas que circulam no nosso corpo, ele está captando isso. E quando ele capta isso, o cérebro ele fica mais ainda, ele ativa mais a amígdala, porque ele está percebendo que tem coisa errada. Então ele tem que deixar você. Aí joga mais noradrenalina na tua cabeça. O cérebro se acelera mais. Então observa que você tem que cortar esse fluxo. Então, se você não conseguir cortar pelo cognitivo, você agora tem que tentar sair daquele local, daquela situação e tentar espairecer, caminha, não fica ali brigando com a pessoa. As pessoas difíceis treinam o nosso lado esquerdo. Você pode fazer isso. Na meditação, por exemplo, nos estados meditativos, você tem como trabalhar. A oração trabalha isso também. A leitura edificante trabalha isso. O pensamento. Então, a gente tem que fazer esse exercício. Zé, Oi, pode falar, Zé, Valéria. certa vez eu li que é muito perigoso a gente domar é uma coisa, mas como é que eu poderia usar a palavra? Fingir que não existe aquele sentimento, eu não posso sentir ódio, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Eu acho perfeitamente natural diante de uma situação qualquer, né, que nos atinja muito, a gente sentir raiva, a gente sentir ódio. O problema é o que vamos fazer com essa raiva, o que vamos fazer com esse ódio. Mas todos esses sentimentos, eles devem ser vivenciados, sim. Não, eu não estou Porque falando se que ele não vai você ser guarda, vivenciado. Eu estou falando que se ele não pode você ser guarda, estimulado. tudo aquilo que você guarda, ele vem à tona 100 milhões de vezes mais forte. É descarregado. Entendeu? Não, o que eu estou falando, A Valéria, é o gente, seguinte. a gente não pode sair batendo em todo mundo, né? A gente tem que domar, Olha só, lógico. nós já temos um sistema biológico nosso que ele agora está legal, agora está carregando. Nós temos um sistema biológico que ele, por natureza, veja, a nossa evolução, a gente vem do meio animal, vamos assim dizer. E o que acontece? A nossa raiva, quando a gente tinha raiva, digamos assim, se a gente retornar ao meio animal, ou as nossas heranças ancestrais em termos de antes do Homo sapiens, se você tinha raiva, o que você fazia? Você tampava na briga com o outro, dava cacetada nele, você corria, você descarregava do teu organismo esse elemento. Hoje, quando nós temos raiva, a gente faz isso? Não necessariamente. Você vai cultivar aquela raiva. O que vai acontecer? Teu coração vai para o espaço. Eu estou falando isso porque estava lendo também sobre problemas cardíacos associados a esses estados emocionais.
Quanto mais raiva você desenvolve, mais você acaba com o teu coração. Eu vi uma pessoa ter, não vi ela ter um infarto. Eu vi a pessoa se descontrolar completamente, gritar com todo mundo dentro da agência. Ela fez a catarse dela. Ela fez a catarse dela. A catarse dela custou um infarto à noite, ela morreu 2 dias depois. Foi para o CTI à noite, morreu depois. Então, isso que eu estou falando. O problema é que você joga cargas de adrenalina altíssimas para o teu corpo. O teu coração não está preparado para isso. Nós não temos como descarregar isso, digamos assim. E nós estamos estimulando que esses... A gente está exatamente... Se a gente der vazão à raiva, o que nós estamos fazendo é estimular vias sinápticas ou tirar as vias sinápticas de controle que vão fazer com que a gente tenha um comportamento como se fosse meio que animal, quando, na verdade, a gente não consegue descarregar depois. A não ser que você tivesse essa raiva e fosse correr uma maratona, por exemplo. Tá entendendo? Mas, assim, não é o caso. A gente hoje cria muita ansiedade e muitos sentimentos que são complicados e não consegue descarregar isso. Isso gera uma sobrecarga constante no nosso organismo. Agora, é claro assim, que você às vezes vai explodir com a pessoa, tudo bem, mas o problema aqui é você dar continuidade a esse sentimento. Eu conheço pessoas que ficam horas nessa situação brigando. Vamos dar um exemplo, marido e mulher. Vamos dar um exemplo. Começaram a brigar. Cara, começou a brigar, sai de casa, vai esparecer, vai fazer qualquer coisa. Porque se ficar alimentando aquilo, nós estamos criando facilidades para que esses elementos ocorram com mais intensidade, mais frequência. É isso que eu estou falando. Agora, tentar controlar se isso vai te fazer mal, pode ser que faça no primeiro momento, mas vai fazer mal de qualquer jeito se você não controlar, porque o teu organismo não vai suportar isso. A tua pressão vai subir, vai ferrar com o teu rim. Tem até um desse livro que fala. O teu coração vai para o espaço, né? Teu sistema imunológico vai para o espaço. Então, assim, o cultivo desses estados, eles são problemáticos. Tanto que a gente observa que qual é o foco? Por exemplo, se você pegar, vamos dar um exemplo, mais comum, vamos pegar Dalai Lama, que é mais comum, os ensinamentos dele são mais divulgados. O que ele fala? Tentar combater, entre aspas, as emoções aflitivas. Por quê? Alguém que está fazendo meditação, ele está meditando para que quando houver a raiva, ele age em função dela? Não. Ele tá meditando exatamente para criar vias sinápticas e cria. Isso já é hoje por conta da ressonância funcional, você consegue. Ele cria novas vias sinápticas de controle. Isso é uma coisa milenar que vem sendo trabalhada. Isso que eu estou tentando explicar. Seria a pessoa mais indulgente, porque ela vai ter mais paciência, ela vai ter mais tolerância, vai evitar. Gente, eu vejo acontecer isso no banco muito, porque as pessoas chegam nervosas, chegam aturdidas, chegam e explodem. E o empregado, ele não pode responder dessa forma, porque dá uma confusão danada, né? Então, assim, de certa forma, não deixa de ser um aprendizado dentro do banco essas situações, porque acontece demais isso, você não pode responder. Aí, como é que você vai trabalhar? Você vai ter que encontrar uma maneira de lidar com isso. E, geralmente, os funcionários acabam encontrando uma maneira de lidar com isso sem que seja responder ou voltar à agressão, porque senão isso dá problema, inclusive, funcional para o empregado. Estou trabalhando, não sei se você E acontece alguma demais. mensagem do irmão, que a pessoa que dá muito acesso a essa raiva, libera, está sempre tendo essas crises. Ele perde o controle. Ele acaba lesando o cérebro. Então, às vezes, quando chega a uma certa idade, acaba realmente tendo uma dessas doenças senis. Ele vai ter uma série de problemas, né? Então, assim, é ruim. Eu sei que é ruim você guardar certas emoções, né? Mas a gente tem que entender que nós estamos tentando chegar a um outro nível. E nessa passagem é trabalhoso, é problemático. A gente tiver a visão da Evelina. Vamos lá, 4.1, só para a gente encerrar, que a gente já passou um pouquinho do horário aqui. O processo de auxílio a Desidério, 4.1, tá, gente? Continua. Não devemos ter a ilusão de que ele, na condição que se encontra, seria capaz da plena compreensão, através de exercícios da cognição, daquilo que corretamente... Isso não está certo, tá, né?
corretamente argumenta. Mas aqui sempre precisamos considerar o efeito do sentimento, do núcleo de emoção de sua psique, que foi ativado pela presença da filha carinhosa. A gente sempre comenta essa questão, né, que a gente fala quando a gente fala do ego, do espírito encarnado, da consciência. A gente tem um núcleo cognitivo, isso aqui é uma forma bem simplificada, extremamente simplificada, tá, gente? Um núcleo cognitivo, um núcleo emocional, um núcleo de memória, um núcleo de vontade, de decisório. O ideal seria um equilíbrio entre eles, mas quando o indivíduo está muito tomado por essa raiva que ele está, você tem que... Não adianta você ficar tentando trabalhar o cognitivo, porque já foi sequestrado pelo emocional. Você tem que trabalhar o emocional agora, reverter esse emocional. Como? Reverte a raiva pelo carinho, né? Pelo sentimento de amor que a filha tem por ele e que ele tem pela filha. Há uma reciprocidade, né? A capacidade de Evelina de trazer para esse lado mais emocional é um dos recursos que a misericórdia divina traz, entre muitas outras possibilidades, para o reequilíbrio espiritual. Não que Evelina tenha planejado dessa forma, pois o que vemos é tão somente a manifestação espontânea do seu amor pelo Pai. Ela não planejou isso, entendeu? Foi acontecendo pelo amor que ela tem e pela clareza agora dela que ela já tem, depois do que ela passou, né, de toda a situação. E seu desejo é que ele fique bem, mas no desencadear desse processo podemos identificar os mecanismos possíveis. Aqui na condição de observadores e aprendizes que a espiritualidade se vale. São mecanismos válidos no plano maior da lei divina para o crescimento de todos. Observamos que gradualmente Desidério começa a ceder em seu ponto de vista tão cristalizado. Ele está bem próximo, Desidério está bem próximo de ceder aqui, tá? 2 parágrafos, ou um parágrafo. Mas se ele parasse para pensar, ele veria que a Evelina foi a que mais saiu perdendo em tudo. Porque ela perdeu o pai, foi pro colégio Sim, ela foi interno, bastante prejudicada. casou com o Caio. Não E ela fala tem- isso, mas eu estou tentando aqui ajudar a Valerinha a superar esse trauma dela. E ela Vem a Maísa, bota a linha na fogueira, não adianta. A última leitura da Valerinha, ela falou o nome Caio Serpa sem raiva. Eu já vi que foi um crescimento aqui espiritual enorme. Estou Aqui no meu... tentando ter a visão do Evelina. Gente, nós vamos fazer então. Nós vamos fazer a nossa oração de encerramento, gente. Deixa eu só pausar aqui.